A paz do Senhor, queridos alunos, professores e todos que compõem a Escola Bíblica Dominical da Nação Madureira, EBD. É uma satisfação estarmos hoje estudando mais uma lição e hoje já chegando na lição de número 10, faltando pouco agora já para encerrar esse trimestre, que espero ter sido de grande contribuição para a sua vida. Espero que você tenha estudado bastante e crescido um pouco a sua vida espiritual, ou melhorado a sua vida espiritual, como queira, como melhor você possa entender. E hoje nós iremos falar sobre um tema muito interessante, que é rendendo graças ao Senhor. A lição de número 10, ela fala sobre render graças ao Senhor, e é sobre esse tema que hoje nós dedicaremos o nosso estudo. Oremos ao Pai, como sempre fazemos, e partimos então para o texto. Eterno e soberano Deus, queremos te agradecer pelo teu insondável amor, pela tua misericórdia. Queremos agradecer pela tua graça, pela tua bondade. Queremos pedir ao Senhor que nos dê força, nos dê inspiração para compartilhar a tua palavra, para aprendermos um pouco da tua palavra. Esse é meu pedido, em nome de Jesus. Amém. O textual da lição está no Salmo 118:1, que diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. A verdade aplicada diz sobre render graças ao Senhor. Em todo tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Ou seja, a pessoa que segue a Cristo, que tem Cristo como modelo e tem Cristo como seu Senhor, como seu sacerdote, como seu mestre, como seu Deus, esta pessoa, ela tem por princípio de vida agradecer, render graças ao Senhor. Quem vive o Evangelho, quem vive o cristianismo na sua essência, não um cristianismo de faz de conta, mas um cristianismo verdadeiro, tem por princípio de vida, seja render, agradecer, louvar ao Senhor em todo o tempo da vida, um tempo difícil, tempo de bonança, tempo de riqueza, tempo de prosperidade, tempo também de escassez. Então, quem tem essa característica, certamente renderá graças ao Senhor. Esta é a verdade aplicada nesta lição. É preciso recordar um pouco, antes de prosseguirmos nos objetivos da lição, que na lição passada nós estudamos, e aqui estudamos a questão referente à adoração, um chamado à adoração e um alerta. E agora, nesta mesma linha, neste mesmo propósito, ali falamos do louvor, ali falamos da adoração. Hoje falamos do ato de render graças ao Senhor. Falaremos sobre este ato. Os objetivos da lição são apresentar as características do Salmo 118
é falar sobre a bondade e a benignidade de Deus e é mostrar que Cristo, a pedra angular, sustenta a sua igreja. Texto de referência, Salmo 118, 1, 2, 5, 14, 22, 27, 28 e 29. Diz assim: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Verso 14, o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Verso 22, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Verso 27, Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima. Deus é o nosso Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Verso 28, Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura. A benignidade é para sempre. Então, este texto de referência vai destacar o louvor, a gratidão. Este texto de referência, o Salmo 118, ele vai destacar a questão da gratidão a Deus por várias razões, ou por vários motivos. E entre estes motivos nós destacaremos alguns no decorrer da lição. O estudo do Salmo 118 destaca a relevância de exaltarmos o caráter de Deus, confiarmos nele em todo o tempo e testemunharmos dos seus maravilhosos feitos. Então, quando a gente estuda, aprofunda no Salmo 118, nós vamos perceber algumas características ou caráter de Deus, do caráter de Deus. Vamos aprender a questão de confiarmos nele em todo o tempo e vamos aprender sobre a questão de sermos testemunhas dos seus maravilhosos feitos. Até porque, quando nós testemunhamos os maravilhosos feitos, seja por meio da nossa vida, do nosso exemplo, seja por meio da verbalização, do louvor, seja por meio de tantas estas coisas, nós acabamos de fazer então uma missão. Nós acabamos então de apregoar a mensagem sendo testemunha de Cristo. Então, quando você louva a Deus, agradece a Deus, e nós estamos aqui, claro, sem perder o foco desta lição, que é exaltar a pessoa de Cristo, que é falar da adoração de Cristo e utilizando as lições de Salmos para tanto. Ou seja, quando esta lição ela tem um propósito, que é falar sobre gratidão, falar sobre a pessoa, as questões importantes do relacionamento com Deus na adoração, por meio da adoração e por meio da oração, por meio da adoração e por meio da adoração, e fazendo uma relação com a nossa vida cristã, ou seja, com o nosso relacionamento com Deus, com o reino de Deus, com o reino de Cristo.
Falado isso, nós passamos então ao tópico 1, que traz o louvor como resultado da confiança. Eu louvo a Deus porque confio nele. Eu confio em Deus, portanto louvo a Ele. Pelo fato de confiar em Deus, o resultado da minha confiança é louvar a Ele. São indagações, são enunciações, não indagações, verdadeiras, ou seja, quem confia em Deus, quem deposita a sua fé no Pai, ele certamente vai louvar e agradecer a Deus. O Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade, pelo seu socorro. É um interessante testemunho do salmista sobre o valor da confiança em Deus. Trata-se de um salmo que faz parte, um salmo de Halele, né? Halele, pronúncia aqui hebraica, não sou um expert em hebraico, mas eu acredito que seja assim que pronuncie, Halele, né? É um salmo de louvor, um grupo de salmos que são identificados como salmo de Halele, o 113 a 118. Os judeus identificam o Salmo 136 o Salmo 136 como grande Halele. O Halele eram recitados nos cultos das sinagogas e nas 3 grandes festas de peregrinação. Que festa é essa? A festa da Páscoa, a festa do Pentecoste, a festa das cabanas. Então, este salmo, ele demonstra, né, eram pronunciados, cantados, entoados, quando ocorriam, né, eram recitados, quando ocorriam as festas da peregrinação, sendo eles a Páscoa, sendo eles a festa da Pentecoste, sendo ela a festa das cabanas, que tinham como objetivo exaltar os atributos de Deus. Tinha como objetivo agradecer, expressar gratidão pelos atributos de Deus, e não só pelos atributos de Deus, mas também pela sua obra salvadora. Então, este salmo de número 118 se enquadra nestes salmos que expressavam, salmos de Halele, que expressavam a gratidão, que exaltavam os atributos de Deus, que exaltavam a obra salvadora de Deus. Que obra salvadora é essa? A salvação do cativeiro que viviam em Babilônia, né? Então nós partimos para o Salmo, lá no item 1.2, diz que o Salmo 118, ele não tem nenhum título que, como diz assim aqui a referência, é a Bíblia de Estudo da Fé, ela afirma que o o comentário, né? O Salmo 118 não tem nenhum título que apresente uma ocasião histórica para a sua composição. Por um lado, ele se encaixa perfeitamente no retorno do cativeiro de Babilônia. Ora, veja bem, quando a gente fala de salvação e de atributos de Deus, nós observamos que a nação de Israel, enquanto no seu relacionamento com Deus, ora, observava os preceitos, os mandamentos, né, as ordenâncias, que é a melhor palavra para indicar, as ordenâncias estabelecidas por Deus, ora não observavam. E a não observância ou observância gera consequência, isso em tudo na vida. Quando você observa uma regra, você terá os benefícios desta regra. Quando você não observa esta regra, você também terá as consequências desta regra. Então, quando eu descumpro uma determinada ordenância, aquilo que está no seu preceito secundário ou aquilo que está na sua
estabelecido como sanção, será atribuído à minha vida. Né? Num campo bíblico é da mesma forma. À medida que o povo de Deus não observava os mandamentos, não observava as ordenâncias, é o mesmo sentido, eles atraíam para si, ou eles eram enquadrados dentro de uma consequência. E essa consequência é em decorrência do pecado. Portanto, ao pecarem, ao transgredirem, ao não observarem a palavra de Deus, alguma coisa aconteceria. Entre muitas outras, nós observamos em vários textos bíblicos, eram levados cativos, ficavam escravizados, e aqui nós temos a questão da Babilônia, que levou este povo cativo. A Bíblia, então, se encaixa, os estudiosos falam, se encaixam perfeitamente nesse retorno. Por quê? Porque no momento eles estavam cativos, mas de repente eles retornam, ou seja, ali eles verificam a bondade, verificam a benignidade, a obra salvadora, livrando, porque a salvação aqui no contexto está de ser livre de uma escravidão, de ser livre de uma opressão de uma outra nação, estar livre da opressão de uma outra nação. E ao identificar esta obra salvadora de Cristo, de Deus, ao identificar esta obra salvadora, então eles expressam com cântico a sua gratidão e o seu louvor. Então, este salmo se encaixa perfeitamente nisso. E aqui nós já podemos começar a construir algumas coisas para a nossa vida atual, né? O que nós podemos construir para a nossa vida atual? Ora, na nossa vida com Deus, há momentos que nós podemos desviar dos seus planos ou desviar das suas ordenâncias. Quando você desvia daquilo que Deus estabelece como regra moral, regra de fé, regra bíblica para o cristão, para aqueles que pertencem ao reino de Deus, você trará sobre a sua vida consequências. Não porque Deus é um ser que pune, não. São escolhas. Se você escolhe desobedecer, você escolhe os caminhos da desobediência. Não tem outra forma. Isso é igual comer. Se você escolhe comer um bolo, igual eu gosto muito, né? Um bolo, mas não um bolo sem nada, um bolo com cobertura, você também escolhe as calorias que tem nele. E, consequentemente, ele será saboroso, mas ele vai te engordar um pouquinho. É fato, né? Então, ou se você escolhe comer uma carne bem gordurosa, pode ser delicioso, mas você também está escolhendo as consequências. Você poderá sofrer, por exemplo, e que Deus me guarde disso, porque eu também gosto, mas você poderá sofrer uma consequência de ter um infarto. Então, a vida é assim. Não adianta a gente pensar que é diferente, é uma lógica. Então, veja bem, as coisas não são sem lógica, tá? O mundo, ele gira em torno de uma lógica, certo? Então, mais cedo ou mais tarde, você errou, pague as consequências deste erro, né? Ah, mas Deus perdoa? Claro, perdoa, mas as consequências do pecado ficam. Por mais que você é perdoado, tenha acesso ao Pai, as consequências ficarão. Não adianta a gente pensar diferente,
tá? Olha, basta você olhar e fazer um estudo prévio na rede de internet aí, nas redes online, né? Que você vai ver, não, mas fulano se tornou cristão, mas ele fez isso, fez aquilo, ou seja, aquele ato, aquela mancha, ela vai existir. E não precisaríamos ir longe, nós destacamos na lição a questão de Davi. Ele alcançou o perdão de Deus? Claro, mas a mancha ficou. O fato que ele cometeu ao adulterar-se com a mulher de Urias e planejar a morte de Urias está relatado na Bíblia. As consequências do seu pecado existiram, existiram. Então, esse parâmetro que a gente abre aqui na lição é para te dizer que quando eu estou aqui apenas fazendo uma relação, que quando você pauta sua conduta de forma em desconformidade com a palavra de Deus, você sofrerá as consequências do seu erro. E assim foi com Israel. Agora, isto não impediu de Deus agir, de Deus trazer a salvação, de Deus trazer a libertação, trazendo este povo que ora estavam cativos para um estado de não escravidão, de não cativeiro. Entende isso? Bom, aí nós passamos para o tópico 1.3, onde nós observamos a palavra, um salmo que expressa gratidão. Percebemos ao longo dos versos que compõem o Salmo 118 que o salmista procura expressar sua gratidão, ou seja, demonstrar o quão grato ele estava com o Pai, rendendo a ele graça em decorrência da sua bondade, em decorrência da sua benevolência, do seu amor, né? Bem dizendo o fato que Deus é aquele que fortalece. Veja bem, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Primeira razão, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Segunda razão, louvai ao Senhor porque a sua benignidade é estado de ser para sempre. Então, o salmista expressa sua gratidão aqui, não é pelo fato de ter algum benefício, de uma moeda de troca, porque Deus... Não, ele louva, ele agradece ao Senhor pela bondade de Deus, pela benignidade de Deus. É por isso que ele está louvando, pela benevolência de Deus, né? Pela benevolência de Deus. E aí nós precisamos observar que todos aqueles que estão em Cristo, e aí já é a aplicação, precisam ter uma contínua gratidão. Nós observamos em vários textos bíblicos, e vamos destacar aqui um ou dois. Vamos ler então a palavra, vários textos bíblicos, onde lá no Novo Testamento nós encontramos algumas ordenâncias para que nós agradecemos ao Pai, né? Então, vamos observando, por exemplo, aqui, a título de exemplo, o que está em Filipenses 4:6. Não estejais inquietos, por coisa alguma. Isso é muito, eu falei aqui só para você entender o quanto que se aplica hoje, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Então, nós observamos neste texto que nós devemos
em tudo fazer conhecidas as nossas petições diante de Deus, com orações, com súplicas e também com ações de graça. Muito bom. Também observamos esta mesma ordenância em outros textos bíblicos. Colossenses 3:15, que diz: "E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo. Esta paz domine em vossos corações e sede agradecidos." Tá? Então há uma ordenância. Tanto nós vemos nos Salmos falando da gratidão, mas em Colossenses e no Novo Testamento, seja em Filipenses, seja em Colossenses, seja em outros textos bíblicos, nós presenciamos esta ordenância de sermos gratos a Deus, sede agradecidos ao Pai. Dentro desta análise que nós estamos aqui propondo a vocês, claro, que o objetivo aqui é instigar o seu estudo, que participará, obviamente, da Escola Bíblica Dominical na sua igreja, com seus professores, que trará o seu olhar para a lição. O objetivo aqui é nosso, desde o início, não é substituir aquilo que eu quero trazer essa observação, não é substituir o professor, mas o nosso objetivo é trazer a nossa visão, a nossa análise daquilo que já está escrito, porque essa é a nossa análise, já está escrito a nossa análise dos textos, e aqui deixar alguns subsídios para que você, aluno, você, professor, que eventualmente irá assistir e seguir aí o nosso canal, né, da igreja, não meu, mas da igreja, para acrescentar um pouco na sua investigação alguns termos que entendemos ser interessantes, sem nenhum objetivo de esgotar o tema, até porque isso é quase que impossível, na verdade é impossível. Cada vez que você lê a Bíblia, surgem novas inspirações, surgem novas ideias, basta ver quantos pregadores pregam sobre o mesmo texto, e surgem mensagens variadas, numa perspectiva completamente um pouco diferente e também, claro, teologicamente correta, né? Alguns inventam, né? Mas a Escola Bíblica Dominical está para te alertar para que você não invente. A Bíblia, ela foi feita para trazer a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus não pode ser uma mensagem complexa, até porque ela não tem uma finalidade de atender só aqueles que são eruditos, são altamente conhecedores conhecem vários saberes, mas ela visa atender do mais simples ao mais letrado, digamos assim, da pessoa que com pouco conhecimento ao que maior tem conhecimento. Então, é pressuposto lógico que a mensagem precisa ser o mais simples possível, independentemente daquele que esteja nos ouvindo. É verdade que existem questões, indagações filosóficas, que a Bíblia responde a estas indagações com muita clareza. As altas indagações, aqui é só um adendo, né? Estamos aqui talvez fugindo um pouco do escopo, mas isso é só uma questão para você observar. Basta ver que João, um profeta, um homem simples, respondeu de forma
bastante autêntica as grandes indagações filosóficas realizadas no seu tempo. Então, a Bíblia tem é a palavra de Deus e ela precisa ser cada vez mais entendido. O Evangelho, ele é simples e profundo. Ele consegue ser simples, a palavra de Deus consegue ser simples e profunda. Né? Então isso é só um adendo aqui que vai ficando e a gente vai lembrando e a gente às vezes dá uma desviada e voltamos para o foco da lição. Voltando então para o texto da lição, o Salmo 118, ele verbaliza sua gratidão a Deus pelos atributos de Deus, né? E quais atributos? Primeiro, o atributo moral de Deus, que é a bondade. Deus, ele é bom. Não há nele uma perversidade, não há nele maldade, há nele bondade. Deus é mau? De jeito nenhum, a Bíblia já responde. Nós é que somos maus. Então por que tem consequências desastrosas? Porque o homem foi para o caminho errado. Simples assim. Não tem... não, o homem errou. Ponto. Não tem o que dizer. As grandes catástrofes ambientais que existem e ocorrem no nosso planeta é porque o homem degradou o meio ambiente. É ou não é verdade? Não respeitou os limites que deveriam ser respeitados, né? Então, os grandes problemas que existem têm a mão do homem, mas Deus não. Deus, ele é bom. Então, o texto ele instiga: a bondade é o mais elevado princípio moral de Deus. Qualificarmos como bom informa que nele não há defeito. Ele não age com perversidade. Nele há luz e não trevas. Não há maldade. Enfim, tudo que provém de Deus é bom. Os seus caminhos, os seus decretos, tudo que provém de Deus é bom. Nada, ou melhor, vamos reforçar, tudo o que provém de Deus é bom. Não existe nele maldade. Na verdade, a bondade de Deus pode ser definida como as perfeições coletivas de sua natureza e a benevolência dos seus atos. Traduzindo isso para a palavra de Salmo 119:8, tu és bom e fazes o bem. É uma explicação bastante simples. Deus é bom por natureza e bom no que faz. A bondade é o princípio eterno, como diz Strong, da natureza de Deus, que o leva a comunicar sua própria vida e bênção aos que são semelhantes a ele no caráter moral. Não há maldade em Deus, não há defeito em Deus. Há vários textos bíblicos que ressaltam a bondade de Deus. Segundo, louvai pela benignidade. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Trata-se de um termo que abrange diversas características importantes do caráter de Deus, assim encontradas em diversas versões da Bíblia, sendo ela amor, graça, misericórdia, ou seja, os benefícios que Deus, o seu amor, a sua misericórdia para com o ser humano. Então nós devemos adorá-lo. Nós devemos agradecê-lo por isso. Obrigado, Senhor, pela sua benignidade, por nos dar a vida, por nos dar o fôlego de vida, por nos permitir viver, por nos proteger, por nos guardar das diversas circunstâncias da vida. Não é? Quantas vezes nós passamos por momentos difíceis e Deus nos deu o escape. Então nós devemos louvar pela sua benignidade. E o terceiro ponto que nós devemos, o Senhor é aquele que nos ouve. Não é? O Senhor é aquele que nos ouve.
Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? Ou seja, este Deus a quem eu e você servimos, Ele nos ouve, Ele nos escuta e Ele nos responde. Talvez não como a gente queria que Ele respondesse, porque às vezes nós queremos, Deus, eu quero que o Senhor me dê a resposta a X, mas não é a X que Ele vai dar. Ou a Y também não é a Y, talvez seja Z, né? Então, é preciso observar isso, analisar estas questões para entender que o agir, que Deus, louvamos a Ele pela sua bondade, louvamos a Ele pela sua benignidade e louvamos a Ele porque Ele nos escuta. Aí nós passamos para o tópico 3, e no tópico 3 nós já vamos destacar aqui o agir de Deus. Bom, primeiro, é aquele que concede a luz. Salmo 118, 27, Deus é o Senhor que nos concede a luz. Outras versões registram que Ele nos dá a sua luz, ou Ele é a nossa luz. O termo luz indica outras ideias, iluminar, brilhar, ser iluminado. Em 1 Pedro 2,9 encontramos que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As trevas causadas pelo pecado que obscurece a mente das pessoas e afeta também todas as áreas da vida, mas a luz de Deus raiou, sua maravilhosa luz ou admirável. Ele nos deu a luz, fazendo o seu rosto brilhar sobre nós. A luz ilumina o nosso caminho, faz brilhar o nosso caminho, faz mostrar a direção. A luz é a ausência de trevas. E essa luz, ela se manifesta de diversas formas, entre elas o conhecimento. Quando você busca conhecer a palavra de Deus, participando da escola bíblica dominical, é uma forma de encontrar luz. Por quê? Porque em determinada circunstância, a sua ausência de conhecimento pode fazer com que você erre, com que você se perca pelo caminho, com que você se perca na sua vida espiritual, na sua vida, no seu relacionamento com Deus. E a luz, ela te indica esse caminho, essa direção. Então Ele é aquele que nos dá a luz. Segunda coisa que nós observamos, Ele é aquele que nos dá força. O salmista declara que o Senhor é a sua força. Segundo alguns comentários, este versículo é a citação do cântico de vitória verbalizado por Moisés após a travessia do Mar Vermelho. O salmista, certamente tendo conhecimento desta passagem, percebeu que somente pela força do Senhor o povo de Israel pode escapar das mãos dos egípcios. Ele nos dá força, ou seja, fortalece as nossas fraquezas. Há batalhas, queridos, que somente são vencidas em decorrência do Senhor nos fortalecer. Quando procuramos nos fortalecer em Deus, indubitavelmente seremos vitoriosos diante dos dardos, das armadilhas que são preparadas para a nossa destruição. Então Ele é aquele que concede a luz, Ele age concedendo a luz. Ele é aquele que concede, que nos dá força, ou é aquele que nos fortalece, ou aquele que nos dá força. E por último, Ele é a pedra angular. O salmista declara no verso 22 que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. A pedra esquina ou a pedra angular é aquela que une duas paredes de um edifício. Ela está ali e há duas paredes. Você pode pesquisar aí no Google que você vai ver, e por causa daquela pedra angular, aquele edifício não vai cair.
Aquela pedra, ela é muito importante, ela dá sustentação. Ela faz com que que as paredes não caiam. Então, o agir de Deus é assim. E o salmista verbaliza toda essa gratidão, trazendo para nós a bondade, a benignidade, trazendo para nós que é a pedra é a cabeça de esquina, a pedra angular, né? Trazendo para nós estes benefícios, essas ações de Deus, protegendo o ser humano, guardando o ser humano, livrando o ser humano. Então, este salmo nos instrui, aqui nós encerramos, a agradecer ao Senhor por isso. Às vezes nós oramos, mas nós não agradecemos ao Pai. Nós apresentamos a Deus os nossos lamentos, o que é normal, nós observamos isso durante o trimestre. Nós apresentamos as nossas dores, as nossas angústias, as nossas lamúrias, que é a mesma coisa. Nós apresentamos os nossos pedidos, Pai, eu preciso disso, necessito daquilo. Mas nós não apresentamos a Deus a nossa gratidão. Agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele faz, mas não só pelo que Ele faz. Agradecendo a Ele pelo que Ele é. Nós precisamos colocar isso em prática. Nas nossas orações, nas nossas adorações, nós falarmos: Deus, obrigado pela Tua benignidade, obrigado pela Tua bondade, obrigado por me dar forças, obrigado por me dar, por iluminar o meu caminho. Quantas vezes você já esteve em situações que você não sabia o que fazer, tanto você quanto eu, e incógnitas da vida, e ao dobrarmos os nossos joelhos, do nada somos iluminados por Deus e encontramos a solução. Só que encontramos, mas não agradecemos. Encontramos a resposta, mas não apresentamos a Ele a nossa gratidão. E se queremos ter uma vida de um excelente relacionamento com Deus, e eu acredito assim, com essa finalidade que eu escrevi, pensei a revista, que tem algum aspecto prático na nossa vida. Ler a Bíblia para não ter nenhum aspecto prático é a mesma coisa que nada. Ler a Bíblia por ler e não apresentar nenhuma solução, nenhum objetivo prático, é igual ler um manual de direção do veículo e não aprender a dirigir. Ou ler as receitas e não fazer o bolo ou a carne ou sei lá o que você goste. É preciso ter aplicações práticas e é para isso que estamos aqui. Vale lembrar, como inicia essa lição, você é testemunha de Cristo. E a testemunha de Cristo não pode relacionar com Deus apenas pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. A testemunha de Cristo não pode relacionar com Deus apenas pelos benefícios alcançados materialmente, mas apresentar a Ele, relacionar-se com Deus, porque Ele simplesmente é. Como diz, Ele é o Eu Sou. Expressão forte essa, completa em si mesmo, altamente, Ele é a própria essência, Ele é a onipotência, onisciência, onipresença. E é por isso que você e eu devemos apresentar a Ele a nossa gratidão. Espero que essa lição tenha te confrontado a ser o melhor cristão, como tem me confrontado todas as vezes que eu retorno a elas.
Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que haja nesse novo tempo um avivamento no meio da igreja e entre nós os cristãos. Fique na paz do Senhor Jesus.